Olá e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mostraremos 20 ilhas impressionantes que se tornaram conhecidas por suas enormes populações de animais. Aproveite para se inscrever no canal e deixar um gostei neste vídeo. Número 1. A migração dos caranguejos vermelhos na ilha Christmas. Prepare-se para conhecer um dos processos naturais mais impressionantes de todo o planeta. A migração em massa dos caranguejos vermelhos na ilha Christmas, um território australiano localizado no Oceano Índico. Todos os anos, milhões desses grandes caranguejos deixam as florestas da ilha e começam uma longa viagem em direção ao oceano. Durante a migração, eles atravessam estradas, riachos, pedras, trilhas, jardins e praias para chegar até o mar, onde acontece o período de reprodução. O início da migração depende das primeiras chuvas da estação úmida. Normalmente, esse fenômeno começa entre outubro e novembro, mas em alguns anos pode ocorrer somente em dezembro ou janeiro. Depois de uma longa caminhada desde as regiões mais altas da ilha, os caranguejos machos, que geralmente são maiores, costumam chegar primeiro ao mar. Durante o trajeto, as fêmeas se juntam ao grupo e seguem em direção à costa. Depois do acasalamento, as fêmeas permanecem em tocas úmidas durante aproximadamente 2 semanas, enquanto os ovos se desenvolvem. Cada caranguejo fêmea pode produzir até 100.000 ovos, que são transportados em uma bolsa localizada na parte inferior de seu corpo. Quando a lua chega ao último quarto, os caranguejos carregados de ovos saem de suas tocas e se reúnem próximos à costa. Eles permanecem em locais sombreados, pouco acima da linha alcançada pela água. Em determinadas partes da ilha, é possível encontrar até 100 caranguejos ocupando apenas 1 metro quadrado. Quando a maré alta começa a subir, pouco antes do amanhecer, as fêmeas caminham em direção ao mar e liberam seus ovos na água. Depois disso, os caranguejos iniciam o caminho de volta para a floresta. Durante o período de migração, algumas estradas são fechadas e passagens especiais são instaladas para reduzir o número de animais atropelados. O espetáculo transforma a paisagem da ilha em um verdadeiro tapete vermelho em movimento, criando uma das maiores e mais impressionantes migrações de animais terrestres do mundo. Número 2. Os crocodilos da ilha Ram Ri. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha Ram Ri, localizada na atual região de Myanmar, serviu de cenário para uma batalha violenta entre tropas britânicas e japonesas. De acordo com uma história que se tornou famosa ao longo das décadas, os soldados japoneses que tentavam escapar pela região de manguezais da ilha não precisavam temer apenas o fogo inimigo. Também existia o perigo representado pelos crocodilos de água salgada que viviam nas águas turvas. Esses enormes répteis podem pesar mais de 1 tonelada e atingir aproximadamente 7 metros de comprimento. Eles permanecem escondidos na água ou próximos às margens, esperando o momento certo para atacar uma presa. Os crocodilos de água salgada são animais extremamente fortes, rápidos e territoriais. Apesar de seu tamanho, conseguem se deslocar com grande velocidade em curtas distâncias e podem atacar animais muito maiores do que normalmente se imagina. Segundo a narrativa popular, centenas de crocodilos teriam se aproximado silenciosamente dos soldados durante a noite. Os homens tentaram se defender, mas muitos acabaram desaparecendo no interior dos manguezais. A versão mais conhecida afirma que mais de 500 soldados japoneses teriam sido mortos ou devorados pelos crocodilos. Também se divulgou que, entre aproximadamente 1.000 soldados que entraram na área pantanosa, apenas 480 conseguiram sobreviver. No entanto, a dimensão exata do ataque é discutida por historiadores. Existem dúvidas sobre quantos soldados realmente morreram por causa dos crocodilos, já que muitos também podem ter morrido nos combates por doenças, afogamentos, fome, ferimentos ou exposição às condições extremas do manguezal. Mesmo com as incertezas, a história da ilha Ram Ri se tornou conhecida como um dos supostos ataques de crocodilos mais assustadores já registrados.
O caso também serve como um lembrete de que ambientes naturais perigosos nunca devem ser subestimados. Número 3. As raposas de Miyagi Zoo Fox Village. Próximo à cidade de Shiroishi, no Japão, existe um local conhecido como Miyagi Zoo Fox Village. Apesar de muitas vezes ser descrito como uma ilha de raposas, o lugar é, na realidade, um santuário localizado em uma região montanhosa. O espaço abriga mais de 100 raposas de diferentes variedades. Entre elas estão as tradicionais raposas vermelhas, raposas prateadas, raposas do Ártico e animais com outras colorações incomuns. Os visitantes podem entrar em uma grande área aberta e observar as raposas caminhando livremente. Em alguns pontos, também é possível comprar alimentos específicos para oferecer aos animais. No entanto, os responsáveis pelo local recomendam que ninguém tente acariciar as raposas ou alimentá-las diretamente com as mãos. Apesar da aparência adorável, elas continuam sendo animais selvagens e podem morder quando se sentem ameaçadas, assustadas ou quando disputam comida. Além das raposas, o lugar também abriga outros animais, como coelhos, cavalos em miniatura, cabras e porquinhos da Índia. Por esse motivo, o santuário se tornou uma atração bastante conhecida entre os apaixonados por animais. Muitas pessoas chamam o local de um dos lugares mais fofos do planeta. As imagens de dezenas de raposas andando pela neve ajudaram a tornar o santuário conhecido internacionalmente. Por outro lado, o espaço também recebeu críticas relacionadas à quantidade de animais mantidos no mesmo ambiente, às condições sanitárias e à possibilidade de estresse causado pela presença constante de visitantes. Mesmo com a popularidade, é importante lembrar que uma raposa não se comporta como um cachorro doméstico. Quem visita o local deve respeitar todas as orientações de segurança e observar os animais sem tentar forçar qualquer aproximação. Você teria coragem de caminhar por um lugar cheio de raposas? Número 4. As arraias de Stingray City. Stingray City é uma das atrações turísticas mais famosas de North Sound, na ilha de Grande Caimão, que faz parte das Ilhas Caimão. O local é formado por bancos de areia situados em águas relativamente rasas. Ali, os visitantes podem observar várias arraias do sul, uma espécie encontrada em grande quantidade naquela região. Em alguns pontos, a água é tão rasa que as pessoas conseguem ficar em pé enquanto as arraias nadam ao redor. Em outras partes, a profundidade é um pouco maior, permitindo atividades de mergulho e observação subaquática. Acredita-se que a concentração de arraias tenha começado há várias décadas. Naquela época, pescadores retornavam de suas viagens e paravam atrás dos recifes para limpar os peixes em águas mais tranquilas. Restos de peixes e pedaços de lulas eram jogados na água. Com o tempo, as arraias perceberam que aquele local oferecia uma fonte frequente de alimento e começaram a se reunir nos bancos de areia. Aos poucos, os animais também passaram a associar o som dos motores dos barcos à chegada de comida. Quando os mergulhadores perceberam que as arraias se aproximavam sem fugir imediatamente, começaram a alimentá-las. Atualmente, barcos turísticos, embarcações particulares e grupos de visitantes se reúnem diariamente em Stingray City. Muitas pessoas entram na água para observar as arraias de perto e tirar fotografias. Embora esses animais normalmente não sejam agressivos, é necessário seguir todas as orientações dos guias. As arraias possuem ferrões defensivos e não devem ser pisadas, perseguidas ou seguradas de maneira inadequada. A presença constante de turistas também provoca discussões sobre os impactos da alimentação artificial no comportamento dos animais. Mesmo assim, Stingray City continua sendo uma das experiências mais conhecidas das Ilhas Caimão. Número 5. Os pinguins e as focas da Geórgia do Sul. Em uma região remota do Oceano Atlântico Sul, encontra-se a ilha Geórgia do Sul, um território selvagem que abriga algumas das maiores concentrações de animais marinhos do planeta. À medida que uma embarcação se aproxima da ilha, uma das primeiras coisas que chama a atenção
é a enorme quantidade de pinguins-reis espalhados pelas praias e encostas. A região abriga centenas de milhares de casais reprodutores, formando uma das maiores colônias de pinguins-reis do mundo. Essas elegantes aves caminham pelas pedras, deslizam sobre a neve e se agrupam em multidões impressionantes. Vistas de longe, as colônias parecem cobrir toda a paisagem. Os adultos apresentam penas escuras, barriga clara e manchas alaranjadas próximas ao pescoço. Já os filhotes possuem uma plumagem marrom, grossa e felpuda. No entanto, a história da ilha nem sempre esteve marcada pela proteção da vida selvagem. Durante muitos anos, a Geórgia do Sul funcionou como um importante centro da indústria baleeira. A caça comercial quase destruiu diversas populações de baleias, focas e outros mamíferos marinhos. Antigas instalações baleeiras ainda podem ser encontradas em alguns pontos, funcionando como lembranças desse período. Atualmente, a ilha é tratada como uma área protegida, permitindo que muitas populações de animais se recuperem. Além dos pinguins-reis, é possível encontrar pinguins gentoo, pinguins macarrão, aves marinhas e enormes grupos de focas. A Geórgia do Sul também abriga alguns dos maiores elefantes marinhos do mundo. Os machos podem pesar aproximadamente 4.000 quilogramas. Essas criaturas gigantes permanecem nas praias, descansando sob o sol ou disputando o território. Em determinados momentos, levantam a cabeça e produzem rugidos profundos para demonstrar força e domínio. Além da extraordinária vida selvagem, a ilha é conhecida por sua paisagem natural. Montanhas cobertas de neve, geleiras, fiordes e praias rochosas formam um cenário impressionante para os animais que vivem ali. Número 6. Os ratos da Ilha Gulf. Na remota Ilha Gulf, localizada no Oceano Atlântico Sul, marinheiros introduziram acidentalmente ratos domésticos durante o século XIX. Desde então, esses pequenos roedores se espalharam pela ilha e começaram a comer praticamente tudo o que conseguiam encontrar. Entre suas presas estão ovos, filhotes e até aves marinhas de tamanho considerável. A ausência de predadores naturais e a grande oferta de alimento fizeram com que os ratos se multiplicassem rapidamente. Ao longo das gerações, alguns indivíduos também passaram a apresentar tamanho superior ao observado em populações comuns de ratos domésticos. A presença desses animais provocou uma redução preocupante em populações de aves ameaçadas que utilizam a ilha como área de reprodução. Os ratos atacam ninhos e ferem filhotes que não possuem defesas eficientes contra esse tipo de predador. Muitas dessas aves evoluíram em um ambiente onde mamíferos terrestres não existiam e, por isso, não desenvolveram estratégias para enfrentar os invasores. O comportamento predatório dos ratos domésticos pertencentes à espécie Mus musculus tornou-se uma ameaça significativa para a biodiversidade da Ilha Gulf. Diferentes espécies de aves marinhas correm o risco de desaparecer da região caso os ataques continuem. Em alguns casos, os filhotes são atacados durante a noite enquanto permanecem imóveis nos ninhos. Por causa da gravidade da situação, a ilha passou a figurar entre as maiores prioridades para projetos de erradicação de vertebrados invasores em territórios britânicos ultramarinos. Estudos indicaram que a remoção dos ratos poderia ajudar as populações de aves a se recuperar. Organizações ambientais e autoridades da região desenvolveram projetos para espalhar iscas específicas e tentar eliminar os roedores. A operação, no entanto, é extremamente difícil. O terreno montanhoso, o clima instável e a localização isolada tornam qualquer ação de conservação muito mais complicada. Uma resposta urgente é necessária para garantir que as aves nativas da Ilha Gulf consigam sobreviver e continuar se reproduzindo nas próximas décadas. Número 7. As galinhas selvagens de Kauai. Na ilha de Kauai, no Havaí, é possível encontrar enormes bandos de galinhas e galos selvagens caminhando por estradas, estacionamentos, praias,
florestas e áreas urbanas. A origem exata dessas aves ainda desperta curiosidade. Acredita-se que elas sejam resultado da mistura entre aves selvagens da espécie conhecida como galo banquiva, antigas linhagens utilizadas em rinhas e raças domésticas trazidas por seres humanos. Apesar dessa explicação, ainda existe debate sobre como as galinhas se tornaram tão numerosas na ilha. Um dos fatores mais importantes é a ausência de mangustos em Kauai. Seres humanos levaram esses mamíferos para outras ilhas havaianas na tentativa de controlar ratos presentes nas plantações de cana-de-açúcar. A experiência não funcionou como esperado. Os ratos eram mais ativos durante a noite, enquanto os mangustos caçavam principalmente durante o dia. Em vez de resolver o problema, os mangustos começaram a atacar aves nativas, ovos e outros pequenos animais. Como Kauai não recebeu uma população estabelecida desses predadores, suas galinhas encontraram menos ameaças e conseguiram se multiplicar com facilidade. Muitos turistas consideram as aves parte do charme da ilha. Não é raro ver galos coloridos andando perto de hotéis ou ouvir seus cantos durante a madrugada. Entretanto, nem todos os moradores gostam da situação. Algumas pessoas consideram as galinhas uma praga, especialmente por causa do barulho, da sujeira e dos riscos de acidentes de trânsito. Também existe preocupação com possíveis impactos sobre plantas, insetos e aves nativas. Além disso, animais domésticos ou selvagens podem transmitir doenças. Outro lado negativo está relacionado às rinhas de galos. Embora sejam proibidas, essas disputas ainda acontecem ilegalmente em alguns lugares e contribuíram para a criação de linhagens mais agressivas. Mesmo assim, as galinhas selvagens continuam sendo uma das imagens mais curiosas de Kauai e estão presentes em praticamente todas as regiões da ilha. Número 8. As aves marinhas de Hunde. Imagine uma pequena ilha onde milhares de aves marinhas dominam os céus, os campos e as encostas. Essa é a realidade de Hunde, uma ilha localizada na Noruega. Durante a temporada de reprodução, Hunde recebe enormes populações de aves, incluindo os adoráveis papagaios do Mar do Atlântico. Essas aves são conhecidas por seus bicos coloridos, sua forma desajeitada de caminhar e suas expressões que parecem ao mesmo tempo sábias, sérias e ligeiramente tristes. Por causa de sua aparência, os papagaios do mar são frequentemente considerados algumas das aves mais bonitas e simpáticas do mundo. Observar essas criaturas em seu ambiente natural pode se transformar em uma lembrança para a vida inteira. Hunde é um dos melhores lugares da Noruega para viver essa experiência. Durante determinados períodos do ano, dezenas de milhares de papagaios do mar chegam à região para formar casais, construir ninhos e criar seus filhotes. As aves costumam ocupar tocas em áreas gramadas próximas aos penhascos. Durante o dia, voam em direção ao oceano em busca de pequenos peixes. Embora Hunde seja uma ilha pequena, oferece várias atividades para os visitantes. É possível caminhar por trilhas naturais, observar os penhascos cobertos de aves e apreciar a paisagem do litoral norueguês. A região também guarda uma história de tesouros. No século XVIII, um navio mercante holandês chamado Aquerendam naufragou próximo à costa, carregando uma grande quantidade de moedas. Séculos depois, mergulhadores encontraram parte desse tesouro. A descoberta ajudou a aumentar ainda mais a fama da ilha. Entre sua natureza preservada, suas histórias marítimas e suas gigantescas colônias de aves, Hunde se tornou um destino inesquecível para os amantes da vida selvagem. Número 9. Os Wallabies da ilha Lambay. Imagine viajar para uma ilha particular próxima à costa de Dublin, na Irlanda, e ser recebido por um marsupial saltador, em vez de encontrar apenas ovelhas ou vacas. Essa é a realidade da ilha Lambay, que abriga uma população de wallabies de pescoço vermelho há várias décadas. A ilha pertence à família Baring,
e os primeiros animais chegaram ao local durante a década de 1950. Mais tarde, durante a década de 1980, o zoológico de Dublin transferiu outros 7 wallabies para a ilha. A partir desse grupo, a população conseguiu crescer. Embora não sejam nativos da Irlanda, os animais se adaptaram ao clima e à vegetação de Lambay. Atualmente, acredita-se que existam dezenas ou até mais de uma centena deles vivendo no local. Os wallabies passam grande parte do tempo se alimentando da vegetação presente nos campos. Eles possuem aparência semelhante à dos cangurus, mas são menores. Esses animais são rápidos, ágeis e muito equilibrados. Seus movimentos permitem que atravessem terrenos irregulares sem grande dificuldade. Mesmo assim, encontrá-los nem sempre é uma tarefa simples. Eles costumam ser mais ativos no início da manhã, no final da tarde ou durante períodos de menor movimentação. Em muitos casos, os wallabies permanecem escondidos entre a vegetação. Por isso, os visitantes precisam observar com paciência para ter a chance de vê-los. A ilha possui acesso controlado e não funciona como um destino completamente aberto ao público. Algumas visitas organizadas permitem observar sua paisagem e seus animais. Apesar da curiosidade provocada pelos wallabies irlandeses, a introdução de uma espécie não nativa sempre exige cuidado. Caso esses animais se espalhassem livremente pelo território continental, poderiam provocar impactos ambientais e competir com espécies locais. Por enquanto, os wallabies de Lambay continuam sendo uma das populações de marsupiais mais inesperadas de toda a Europa. Número 10. As serpentes da Ilha da Queimada Grande. Escondida diante da costa brasileira, existe uma ilha que, observada à distância, parece um verdadeiro paraíso tropical. No entanto, sob a vegetação densa, encontra-se um perigo capaz de assustar até mesmo os aventureiros mais corajosos. A Ilha da Queimada Grande, conhecida popularmente como Ilha das Cobras, é o lar da jararaca ilhoa, uma das serpentes mais raras e venenosas do mundo. As estimativas sobre a quantidade de serpentes presentes no local variam. Durante muitos anos, divulgaram-se números entre 2.000 e 4.000 cobras, embora levantamentos científicos apresentem estimativas diferentes. A jararaca ilhoa possui um veneno muito potente, utilizado principalmente para imobilizar as aves que formam parte importante de sua alimentação. Como não existem pequenos mamíferos terrestres disponíveis em grande quantidade, essas serpentes se adaptaram para caçar aves migratórias que pousam ou atravessam a ilha. A Ilha da Queimada Grande se separou do território continental há milhares de anos, quando o nível do mar subiu e cobriu as áreas mais baixas. As serpentes que ficaram isoladas precisaram sobreviver em um ambiente diferente. Ao longo do tempo, evoluíram separadamente de suas parentes encontradas no continente. A ausência de determinados predadores e o isolamento geográfico contribuíram para a permanência da espécie na ilha. Apesar das histórias exageradas sobre uma cobra ocupando cada metro quadrado, a concentração dos animais não é uniforme. Elas vivem principalmente nas regiões de vegetação, onde conseguem encontrar abrigo e alimento. O acesso do público à ilha é restrito. Somente equipes autorizadas, pesquisadores e integrantes da Marinha do Brasil podem desembarcar no local em condições específicas. A restrição existe tanto para proteger as pessoas quanto para preservar a jararaca ilhoa, que se encontra ameaçada de extinção. A ilha funciona como um importante laboratório natural para biólogos, que estudam a evolução, o comportamento e a composição do veneno dessas serpentes. Apesar de sua reputação aterrorizante, a Ilha da Queimada Grande possui enorme valor científico e ambiental. Número 11. Os macacos da Ilha Caio Santiago. Quando o furacão Maria atingiu Porto Rico, em 2017, grande parte do território ficou devastada. Milhares de pessoas perderam suas casas e enfrentaram dificuldades para conseguir alimentos, água potável, energia elétrica e atendimento médico.
Em meio a toda aquela destruição, existia um grupo de moradores cuja sobrevivência também preocupava os pesquisadores: os macacos da ilha Caio Santiago, conhecida popularmente como Monkey Island. O local abriga aproximadamente 1.500 macacos resus, descendentes de um grupo levado da Índia para Porto Rico durante a década de 1930, com a finalidade de realizar pesquisas científicas. A pequena ilha possui aproximadamente 15 hectares e funciona como uma área de estudo administrada por pesquisadores ligados ao Centro de Pesquisa de Primatas do Caribe. Depois da passagem do furacão, muitos temeram que uma grande parte dos animais tivesse morrido. No entanto, quando as equipes conseguiram avaliar a situação, descobriram que a maioria dos macacos havia sobrevivido à tempestade. Os animais buscaram proteção nas áreas mais altas da ilha e permaneceram próximos ao solo, reduzindo sua exposição aos ventos violentos. Cada macaco pesa, em média, aproximadamente 9 quilogramas. A espécie é conhecida pela inteligência, pela estrutura social complexa e pelas longas caudas. Monkey Island não é aberta ao turismo comum. O desembarque é restrito principalmente a pesquisadores e profissionais autorizados. Cientistas de diferentes partes do mundo visitam a região para estudar os macacos e observar seu comportamento. A ilha possui uma extensa base de dados, reunindo mais de 6 décadas de informações sobre demografia, genética, relações sociais, reprodução e mudanças fisiológicas. Depois do furacão, os estudos também passaram a analisar como os animais reagiram ao trauma e como suas relações sociais influenciaram a sobrevivência. Essas pesquisas ajudam a compreender melhor os efeitos da adversidade, do envelhecimento, do estresse e das conexões sociais sobre a saúde de primatas, incluindo os seres humanos. Número 12. Os porcos de Big Major Cay. Você já imaginou trocar os golfinhos por porcos e entrar no mar para nadar ao lado deles? Na Ilha dos Porcos, também conhecida como Big Major Cay, nas Bahamas, essa experiência incomum se tornou uma das atrações mais famosas da região. A ilha abriga um grupo de porcos que caminha livremente pelas praias e entra na água sempre que percebe a aproximação de barcos. Esses animais se acostumaram com a presença dos turistas e frequentemente nadam em direção às embarcações esperando receber algum tipo de alimento. A origem dos porcos não é completamente conhecida. Uma das histórias afirma que marinheiros os deixaram na ilha com a intenção de retornar mais tarde e utilizá-los como alimento. Outra versão sugere que eles nadaram até o local depois de um naufrágio. Também existe a possibilidade de moradores interessados em criar uma atração turística terem levado os animais. Independentemente de sua origem, os porcos se tornaram famosos em fotografias e vídeos publicados nas redes sociais. Os visitantes podem viajar de barco a partir de ilhas próximas e observar os animais nadando nas águas cristalinas. Muitas pessoas entram no mar, mergulham e tiram fotografias ao lado de seus novos companheiros suínos. Apesar da aparência divertida, é importante lembrar que esses porcos não são brinquedos. Eles podem empurrar, morder ou perseguir alguém quando estão disputando comida. Os visitantes também devem evitar oferecer alimentos inadequados, pois isso pode causar problemas de saúde e alterar o comportamento dos animais. Além dos porcos, algumas pessoas também encontram gatos e cabras vivendo ou descansando em partes da ilha. A experiência é bastante diferente de uma visita comum à praia. Em vez de encontrar somente areia branca e água azul, os turistas são recebidos por porcos que caminham e nadam livremente. Para muitos viajantes, a Ilha dos Porcos representa uma das férias mais curiosas e fotogênicas das Bahamas. Número 13. Os Dragões de Komodo. Bem-vindo à Ilha dos Dragões. A Ilha de Komodo, na Indonésia, é um dos destinos mais impressionantes para aventureiros e apaixonados pela natureza. O local possui paisagens extraordinárias e uma vida selvagem que dificilmente pode ser encontrada em outras partes do mundo.
A principal atração são os poderosos dragões de Komodo, os maiores lagartos existentes no planeta. Esses enormes répteis podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar aproximadamente 70 quilogramas, embora alguns indivíduos sejam ainda mais pesados. Não se deixe enganar por seus movimentos aparentemente lentos. Quando precisam atacar ou se defender, os dragões de Komodo conseguem se mover com rapidez em curtas distâncias. Eles também são bons nadadores e possuem sentidos extremamente desenvolvidos. Esses predadores conseguem detectar odores de animais mortos ou feridos a vários quilômetros de distância, dependendo das condições do vento. Sua visão também é eficiente, permitindo que identifiquem objetos e movimentos a centenas de metros. Durante muito tempo, acreditava-se que as vítimas morriam principalmente por causa das bactérias presentes na boca do animal. Atualmente, sabe-se que os dragões de Komodo possuem glândulas de veneno. Sua mordida provoca ferimentos profundos, sangramento e uma rápida redução da pressão arterial da presa. Depois de atacar, o dragão pode seguir o animal ferido até que ele perca as forças. Além dos famosos répteis, o Parque Nacional de Komodo abriga veados, búfalos, javalis, aves e diferentes espécies marinhas. Os visitantes também podem explorar trilhas, observar a vegetação, mergulhar em águas cristalinas e conhecer praias de areia rosada. Uma das mais conhecidas é Pink Beach, cuja coloração é produzida pela mistura entre areia clara e fragmentos avermelhados de pequenos organismos marinhos. Para visitar as áreas onde vivem os dragões, é necessário seguir as orientações dos guias e manter uma distância segura. Os animais são predadores selvagens e podem ser perigosos para seres humanos. Mesmo assim, observar um dragão de Komodo caminhando em seu ambiente natural é uma experiência que poucas pessoas conseguem esquecer. Número 14. Os gatos de Tashirojima. A ilha de Tashirojima, localizada diante da costa do Japão, é um verdadeiro paraíso para quem ama gatos. Os felinos chegaram originalmente ao local para ajudar a controlar os ratos que ameaçavam os bichos da seda. Durante muito tempo, a produção de seda teve importância para os habitantes da ilha. Como os ratos podiam atacar os casulos e prejudicar o trabalho, os gatos passaram a ser valorizados. Com o passar dos anos, a população felina aumentou. Atualmente, dezenas de gatos caminham livremente pelas ruas, trilhas, áreas costeiras e construções. Em alguns períodos, a quantidade de gatos chegou a superar o número de moradores humanos. Muitos desses animais são semi-selvagens, mas estão acostumados com a presença de pessoas. Eles frequentemente se aproximam dos visitantes, posam para fotografias e acompanham caminhantes por determinadas partes da ilha. Entretanto, Tashirojima oferece mais do que apenas seus famosos moradores felinos. Os visitantes podem conhecer um pequeno santuário dedicado aos gatos. Segundo a história local, sua construção ocorreu em homenagem a um animal que morreu atingido por uma pedra. Os pescadores da região acreditavam que os gatos eram capazes de prever as condições do tempo e trazer boa sorte. A ilha também possui uma área conhecida como Manga Island, onde existem construções artísticas com formatos inspirados em gatos. Alguns visitantes podem se hospedar nessas estruturas, dependendo da disponibilidade e do período do ano. Quem pretende viajar para Tashirojima precisa verificar cuidadosamente os horários dos barcos. A ilha possui poucas instalações turísticas e as opções de restaurantes, lojas, bebidas e banheiros públicos são limitadas. Também é importante não abandonar novos gatos no local e não oferecer qualquer tipo de alimento sem orientação. Mesmo com sua estrutura simples, a ilha continua atraindo visitantes de diferentes partes do mundo. Para os apaixonados por gatos que procuram uma viagem diferente, Tashirojima pode ser um destino inesquecível. Número 15. Os ratos da Ilha de Monte Cristo. A Ilha de Monte Cristo é uma reserva natural protegida localizada no Parque Nacional do Arquipélago Toscano, na Itália.
O lugar é conhecido por sua natureza preservada, pelo acesso extremamente controlado e por ter inspirado o cenário do famoso romance O Conde de Monte Cristo. Durante muito tempo, a ilha teve apenas um pequeno número de responsáveis pela vigilância e conservação como habitantes. No entanto, seu delicado ecossistema enfrentou uma grave ameaça provocada por ratos pretos. Esses roedores provavelmente chegaram à ilha em embarcações e encontraram condições favoráveis para se reproduzir. Algumas estimativas afirmavam que poderia existir aproximadamente um rato por metro quadrado em determinadas áreas. Os animais atacavam ninhos, ovos, plantas e diferentes espécies nativas, provocando impactos cada vez maiores. Para enfrentar o problema, autoridades italianas e europeias desenvolveram um ambicioso projeto de erradicação. O plano incluía o lançamento de toneladas de iscas com pesticida a partir de aeronaves. Os grânulos continham Brodifacoum, um veneno anticoagulante utilizado em operações de controle de roedores. O objetivo era eliminar os ratos pretos que haviam se espalhado pela ilha e proteger aves, plantas e outros organismos nativos. Entretanto, a proposta provocou forte oposição de grupos ambientalistas e de pessoas preocupadas com possíveis consequências sobre o restante do ecossistema. Os críticos pediram a suspensão do projeto e defenderam a realização de novas investigações. Segundo eles, seria necessário utilizar uma solução menos tóxica para remover os ratos sem colocar em risco outros animais, o solo, a água ou a cadeia alimentar. Os responsáveis pelo projeto afirmaram que operações desse tipo já tinham ocorrido em outras ilhas e que medidas seriam adotadas para reduzir os impactos sobre espécies que não eram o alvo. A situação de Monte Cristo mostra como pode ser difícil controlar espécies invasoras em ambientes isolados. Mesmo uma pequena população de ratos pode provocar grandes danos quando as espécies nativas não possuem defesas contra eles. Número 16. Os flamingos de Flamingo Beach. Você é apaixonado por flamingos? Então provavelmente gostaria de conhecer Flamingo Beach, em Aruba, um dos poucos lugares onde os visitantes podem observar essas aves caminhando por uma praia tropical. A praia fica em uma ilha particular pertencente ao Renaissance Wind Creek Aruba Resort. Para chegar ao local, os hóspedes e alguns visitantes autorizados utilizam pequenas embarcações que partem da região continental. O acesso pode ser caro, especialmente para quem não está hospedado no resort. Dependendo da disponibilidade, vendem-se passes diários que podem incluir transporte, alimentação e outros serviços. Ao chegar à praia, os visitantes encontram água clara, areia branca, coqueiros e flamingos caminhando próximos ao mar. Essas aves se tornaram as grandes estrelas do lugar e aparecem em milhares de fotografias publicadas nas redes sociais. Em alguns momentos, elas passam ao lado das cadeiras de praia ou entram na água rasa. Apesar da aparência tranquila, os flamingos devem ser observados com respeito. Os visitantes não devem persegui-los, assustá-los ou obrigá-los a posar para fotografias. Também é importante seguir as regras sobre alimentação, já que oferecer comida inadequada pode prejudicar a saúde das aves. A coloração rosada dos flamingos está relacionada aos pigmentos presentes em sua alimentação. Na natureza, eles consomem pequenos crustáceos, algas e outros organismos ricos em carotenoides. Além dos flamingos, a ilha abriga iguanas, peixes, aves menores e outros animais que podem ser observados durante a visita. O local também oferece áreas para banho, descanso e contemplação da paisagem. Para quem deseja relaxar diante de águas tropicais enquanto flamingos caminham pela areia, essa praia oferece uma experiência bastante diferente. Número 17. Os lobos marinhos de Seal Island. Seal Island é uma pequena ilha rochosa localizada em False Bay, na África do Sul. O lugar abriga uma enorme população de lobos marinhos do Cabo.
e se tornou conhecido por suas impressionantes interações entre presas e predadores. A quantidade de animais varia ao longo do ano, mas dezenas de milhares de lobos marinhos podem se reunir na ilha. Além dos mamíferos marinhos, a área também é importante para diferentes espécies de aves. A ilha só pode ser observada a partir de embarcações, e o desembarque normalmente não é permitido. Essa restrição ajuda a reduzir a interferência humana e preserva a área utilizada pelos animais para descansar e se reproduzir. O lobo marinho do Cabo é uma das maiores e mais robustas espécies de lobos marinhos. Os machos adultos são significativamente maiores do que as fêmeas e podem apresentar pescoço grosso, peito forte e uma camada densa de pelos. Esses animais se movem em grandes grupos e passam parte do tempo caçando peixes e outros organismos no oceano. A temporada de reprodução ocorre principalmente entre novembro e dezembro. Durante esse período, milhares de filhotes nascem e permanecem próximos às mães. A enorme concentração de lobos marinhos também atrai tubarões brancos. Durante muitos anos, False Bay se tornou famosa por ataques em que os tubarões saltavam para fora da água ao perseguir suas presas. Essa interação entre predador e presa transformou a região em um destino popular para a observação de tubarões e mergulho em gaiolas. Nos últimos anos, a presença de tubarões brancos na área apresentou mudanças importantes e os avistamentos podem variar bastante. Mesmo assim, Seal Island continua sendo um lugar impressionante para observar a vida marinha da África do Sul. Número 18. Os coelhos de Okunoshima. A Ilha dos Coelhos, oficialmente conhecida como Okunoshima, é uma pequena ilha localizada no mar interior de Seto, no Japão. O lugar abriga uma grande população de coelhos que circula livremente por trilhas, campos, ruínas e áreas turísticas. Por causa desses animais, a ilha se tornou uma atração muito popular, especialmente entre os visitantes que gostam de contato com a natureza. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército imperial japonês utilizou Okunoshima como uma base secreta para a produção de armas químicas. A localização recebeu essa escolha por ser relativamente isolada e distante de grandes centros populacionais. Depois da guerra, as instalações deixaram de funcionar. A origem exata dos coelhos atuais é discutida. Uma versão popular afirma que animais utilizados em experimentos ganharam liberdade depois do encerramento das atividades. No entanto, também existem relatos de que os coelhos presentes hoje descendem de animais que estudantes levaram à ilha décadas mais tarde. Com o tempo, a população cresceu e passou a ocupar diversas partes do território. Atualmente, os visitantes podem encontrar centenas de coelhos se aproximando em busca de comida. Muitos deles estão acostumados com seres humanos e cercam rapidamente as pessoas que carregam alimentos. Apesar da aparência simpática, é importante oferecer somente produtos adequados e seguir as orientações locais. Alimentos processados, pães e produtos com muito açúcar ou sal podem causar problemas de saúde. Também é necessário evitar pegar os coelhos no colo, persegui-los ou deixá-los próximos às estradas. A ilha abriga um museu dedicado à história da produção de gás venenoso e mantém ruínas de antigas instalações militares. Dessa forma, Okunoshima reúne duas realidades muito diferentes: um passado sombrio relacionado à guerra e uma paisagem atual dominada por coelhos. Número 19. Os cavalos selvagens da ilha Asatiag. Os cavalos selvagens da ilha Asatiag, localizada diante da costa dos Estados Unidos, tornaram-se famosos em fotografias, livros e documentários. Muitas pessoas acreditam que esses animais descendem de cavalos que sobreviveram a um antigo naufrágio. Embora essa história seja fascinante, a explicação mais provável é que eles tenham origem em cavalos domésticos levados à região por proprietários do continente. Durante o século XVII,
Alguns criadores podem ter colocado os animais nas ilhas costeiras para evitar impostos, cercas obrigatórias e outras regras aplicadas no continente. Com o passar das gerações, os cavalos se adaptaram à vegetação, ao clima, aos insetos e às fontes limitadas de água doce. Atualmente, vivem livremente em praias, dunas, pântanos e áreas de mata. Apesar de sua beleza, os cavalos de Assateague são animais selvagens. Tentar acariciá-los, alimentá-los ou chegar muito perto pode ser perigoso. Os visitantes devem manter uma distância mínima de aproximadamente 12 metros, seguindo as orientações das autoridades responsáveis. Também não é recomendado levar comida aberta para a praia. Os alimentos devem permanecer guardados em recipientes fechados ou protegidos de maneira adequada. Quando recebem comida humana, os cavalos podem desenvolver problemas de saúde e passar a se aproximar de carros, acampamentos e estradas. Essa mudança de comportamento aumenta o risco de acidentes. Alguns animais já sofreram atropelamentos ou ferimentos depois de perderem o medo das pessoas. Embora sejam fortes, bonitos e adaptados à vida na ilha, eles não se comportam como cavalos domesticados. Podem morder, chutar ou avançar quando se sentem ameaçados ou quando acreditam que alguém possui alimento. Por isso, é fundamental tratá-los com respeito e oferecer o espaço necessário para que continuem vivendo de maneira selvagem. Essa distância protege tanto o bem-estar dos cavalos quanto a segurança dos visitantes. Número 20. Os quokkas da ilha Rottnest. O quokka é um pequeno marsupial de aparência alegre encontrado principalmente na ilha Rottnest, na Austrália Ocidental. Graças ao formato natural de sua boca e de seu rosto, o animal parece estar sempre sorrindo. Por esse motivo, tornou-se extremamente famoso na internet e passou a ser chamado de um dos animais mais felizes do mundo. A história do nome de Rottnest está profundamente ligada aos quokkas. No final do século XVII, exploradores holandeses chegaram à ilha e confundiram os animais com ratos de grandes dimensões. O navegador Willem de Vlaming chamou o lugar de Rottnest, uma expressão que significava algo semelhante a ninho de ratos. Com o passar do tempo, o nome se transformou em Rottnest. Quem deseja observar quokkas em seu ambiente natural, encontra na ilha um dos melhores lugares do planeta. Os animais estão espalhados por diferentes áreas e aparecem com frequência próximos a trilhas, praias, estabelecimentos e regiões visitadas por turistas. Eles são especialmente comuns nas proximidades de locais onde conseguem encontrar sombra, água e vegetação. Apesar de parecerem amigáveis e felizes, é importante lembrar que continuam sendo animais selvagens. Os visitantes não devem abraçá-los, tocá-los ou oferecer alimentos. Comidas destinadas aos seres humanos podem causar doenças, desidratação e outros problemas graves. Também existem regras rigorosas para proteger os animais e impedir comportamentos inadequados. Os quokkas pertencem ao gênero Cetonix e são parentes de outros marsupiais australianos. Sua alimentação é composta principalmente por folhas, caules, gramíneas e diferentes partes de plantas. Eles costumam ser mais ativos durante a noite, quando saem para procurar alimento. No entanto, a falta de grandes predadores naturais em Rottnest e a presença constante de visitantes fizeram com que muitos quokkas também passassem a aparecer durante o dia. Fotografar um quokka pode ser uma experiência divertida, mas a imagem deve ser feita mantendo uma distância respeitosa. O melhor é esperar que o animal se aproxime naturalmente, sem tocá-lo ou atraí-lo com comida. Qual dessas ilhas você teria mais vontade de visitar? Conte para a gente nos comentários. Caso tenha gostado deste vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos. Para assistir a mais conteúdos como este, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela ou visite o nosso canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!